dia, tudo bem? Eu sou a catequista Stephanie, da Paróquia Nossa Senhora das Vitórias, da Turma da Perseverança. Eu sou o catequista Diego. Bom, hoje nós já vamos agradecer, pela disponibilidade de vocês, de estar nos acompanhando. Vocês sabem que nós estamos com um modelo de catequese online, trazendo um pouco para vocês da nossa catequese que nós iríamos trabalhar, presencialmente. E agradecemos a disponibilidade de vocês, tanto em assistir os encontros, em realizar as tarefas, em nos mandar, as suas dúvidas em si. Ficamos muito felizes por isso. Lembrando vocês de marcarem a presença aqui no encontro, colocando nos comentários o nome de vocês, o nome dos catequistas e a paróquia, para a gente registrar a presença de vocês nos encontros, tá bom? Hoje nós vamos dar continuidade aos temas que nós já estamos trabalhando, Trabalhamos 2 sábados atrás a Bíblia. No sábado passado nós trabalhamos o evangelista São Mateus e hoje também nós vamos dar continuidade com os evangelistas. Hoje nós vamos falar de São Marcos, mas antes nós vamos fazer uma oração inicial, pedindo para que o Espírito Santo interceda, nos cubra com o seu manto e abra nossos corações, nossas mentes, tá? E que possamos adquirir muito conhecimento, que possamos aproveitar bastante esse encontro. Então, vamos dar início. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom, acredito que vocês estão fazendo e realizando as atividades que propomos. Ler a Bíblia, manusear, ler o Evangelho, que nós propomos aí em São Mateus, no último encontro. Sempre dar uma lida, coisa rápida, tentar ler um capítulo, 2, que seja ali um versículo, você dá uma lida ali para você começar entendendo. E a gente já tem recebido aí grandes provas que vocês estão fazendo. No último encontro, nós demos início ao trabalho com os evangelistas. Nós falamos do Evangelho de São Mateus, que era um evangelho catequético que tinha por intuito ensinar aos leitores tudo aquilo que Jesus passou para os apóstolos. E hoje a gente vai falar de São Marcos. São Marcos, ele é um evangelista, mas ele não foi um apóstolo de Jesus. Na época em que Jesus era vivo e fazia suas pregações, Marcos ele era ainda uma criança. Mas nós temos indícios de que a família de Marcos, que era muito religiosa, amiga de Pedro, disponibilizava sua casa para algumas reuniões dos apóstolos. Inclusive, a última ceia pode ter acontecido na casa de Marcos. Também nós temos conhecimento que São Marcos, em sua casa, ele teve a descida do Espírito Santo lá em Pentecostes, Então, como diz, é uma casa abençoada, A última ceia, descida do Espírito Santo, tinha um convívio muito bom, como a Stephanie falou, a família dele era bastante religiosa, por mais que ele não fosse, por mais que ele não tenha sido um dos discípulos, por mais que ele não tinha tido um contato tão grande com Jesus, ele se tornou um evangelista, que inclusive foi o primeiro evangelista a escrever, Ou seja, o primeiro evangelho foi de São Marcos, Semana passada nós falamos que na Bíblia nós temos o primeiro livro de São Mateus, o Evangelho de Mateus, mas o primeiro livro do Evangelho em si foi de São Marcos, foi ele que escreveu, certo? São Marcos, ele participou, ele era viajante também, Ele participou de algumas missões com São Barnabé e São Paulo. Ele viajava, pregava, fazia missões, ele era um missionário e ele tinha essa vivência, essa experiência de estar sempre viajando com São Barnabé e São Paulo. Não sei se vocês
ainda se lembram do nosso encontro sobre São Pedro e São Paulo, que eles caminhavam juntos nessa missão de evangelizar depois da ressurreição de Jesus. E Marcos estava sempre acompanhando eles, até que os dois tiveram que escolher caminhos diferentes e Marcos optou por caminhar junto a Pedro. E foi em uma dessas missões que ele se sentiu tocado em escrever o Evangelho. Por quê? Porque os discípulos que faziam a anunciação de forma oral naquela época, dando testemunhos, estavam sendo perseguidos e estavam desaparecendo. Então Marcos sentiu que se ele não colocasse por escrito todos os ensinamentos de Jesus, todo o Evangelho da salvação, aquilo se perderia no tempo, porque não teria mais quem fizesse a pronunciação oral. Então ele foi tocado pelo Espírito Santo para que fosse escrito o texto do Evangelho, o primeiro texto. Um detalhe muito importante de São Marcos é que São Marcos também, ele era como nós vamos dizer, ele era um querigmático, né? Porque nós trabalhamos isso, né? Nós trabalhamos o querigma em 6 encontros e o querigma nós temos conhecimento que é o quê? O amor de Deus, a descida do Espírito Santo, né? É a comunidade. E foi justamente São Marcos, né, o evangelista Marcos, que criou comunidades, que recebeu, né, em sua casa o Espírito Santo. Então, assim, ele é conhecido também como um santo querigmático, tá bom? Vocês vão lembrar aí, de acordo com o que a gente vai falando aqui, vocês vão lembrando dos encontros anteriores. E o evangelho dele é querigmático também pelo fato de ele, enquanto a gente falou no último encontro, que o evangelho de São Mateus dava muita ênfase ao Pai, o evangelho de São Marcos já dá muita ênfase à pessoa de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele fala mais sobre Jesus do que sobre o Pai, como é o evangelho de Mateus. Ele era bastante discreto, né? Ele não era uma pessoa assim, como diz, que todo mundo via. Então, assim, ele era bem retraído, né? Ele era um evangelista, um santo, ele era uma pessoa bem tranquila, né? E isso aí nos mostra como também é importante, né? Porque ele não era um dos discípulos, né? Ou seja, ele não esteve ali presente, né, com os demais, mas de certa forma ele tem um papel muito importante, né? O Evangelho, sem dúvida alguma, é que nem nós falamos no último encontro, o Evangelho é uma das partes mais importantes inicialmente da Bíblia, não desprezando os outros livros, os outros trechos, mas que nem nós falamos, através do Evangelho é que Cristo vem para falar conosco, tá? Então daí nós temos que ter o conhecimento, né, de quem são os evangelistas. Marcos aparece na Bíblia em algumas passagens curtas, mas também com o nome de João Marcos. A gente vai fazer a leitura aqui de um versículo em que aparece Marcos, para a gente fazer uma reflexão. A passagem está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12, que diz o seguinte: refletiu um momento e dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitos se tinham reunido e faziam oração. Palavra dessa oração, glória ao Senhor. Então isso aí nos mostra que nós falamos que Marcos, né, São Marcos, o evangelista Marcos, ele orientou Maria, né? Ele teve orientação através do Espírito Santo, descida de Pentecostes, né, em um lugar do qual eles se reuniam. Então, assim, nós podemos dizer que aquela casa, aquele local era um local santo, era um local, podemos dizer até mesmo sagrado, né? Por receber ali Maria, por receber o Espírito Santo, que nós sabemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa, né, da Santíssima Trindade, ou seja, é Deus também. Então, a alegria dele de fazer, né, tudo aquilo dentro do seu lar.
E São Marcos, ele tinha ali naquela casa abençoada, em que as coisas aconteciam. Jesus se reunia ali, então, mesmo criança, sem entender direito, ele estava presente naquilo. E isso foi o que entrou no coração dele para que ele seguisse junto aos discípulos depois da morte de Jesus para o anúncio do Evangelho. Justamente. Bom, agora a gente vai passar uma música para vocês refletirem um pouco, escutar, pensar, né? E quem sabe aí trazer um pouco mais de conhecimento e entendimento para vocês. Então, nessa música a gente reflete um pouquinho sobre a importância dos evangelistas, né? Que como são belos os pés dos mensageiros. Eles foram os primeiros mensageiros a evangelizar, a falar sobre o evangelho de Jesus Cristo, que é Deus. E como a gente falou anteriormente, São Marcos, ele dá essa ênfase na pessoa de Jesus Cristo. Então, no caminhar dele pela terra, nos ensinamentos dele aqui na terra. Justamente, como a Stephanie está falando, né, a importância desses evangelistas é o que nós vivemos hoje dentro da igreja. Nós já falamos, né, no primeiro encontro lá, falando sobre a Bíblia, nós comentamos que a Bíblia, o livro sagrado, as escrituras, hoje ela transporta para a gente, né, coisas antigas, não sei quantos anos, né, são parábolas, são trechos, né? Então, assim, são cartas também que elas nos transportam para aquela época, mas que hoje também nós podemos transportar essas leituras, essas passagens para os dias de hoje. E nós temos que, né, absorver, nós temos que aprender, nós temos que pregar o Evangelho justamente para que possamos evangelizar, né? Para que tenhamos essa possibilidade também de trilhar o nosso caminho, né, até os céus. Não que nós seremos aí também os novos evangelistas, não. A Bíblia já está ali, ela já traz toda a vivência, né, para nós. E o nosso papel é justamente esse, é pegar aquele evangelho, pegar aquela palavra e passar para os demais, né, passar para o nosso irmão, passar para o nosso, vamos dizer, para o nosso inimigo, para o nosso amigo, sempre está buscando a salvação, né? A nossa salvação, a salvação dos outros, para que a cada dia a palavra de Deus seja mais acessível a todos, né? Seja mais, como eu vou te explicar, seja mais preenchida, né? Disseminada em nosso coração, para que a gente tenha essa paz, para que a gente tenha essa salvação e a gente possa, sem dúvida, sempre glorificar, né, a palavra de Deus, sempre glorificar a Deus. E a gente vai deixar aqui uma atividade simples para vocês, que é um pouco da continuidade dos últimos encontros, para que vocês continuem o manuseio da Bíblia física, para que vocês aprendam cada vez mais. Deixar aqui que, se vocês tiverem dúvidas de como achar os livros, os capítulos, vocês entrem em contato com a gente, que nós vamos fazer o máximo para ajudar vocês nisso. Mas aí a gente pede um pouquinho da colaboração dos pais, dos familiares de vocês, para enviar para a gente uma foto, um vídeo, de um momento de vocês nesse manuseio da Bíblia, na leitura do Evangelho. A gente vai continuar enviando para vocês as passagens das leituras diárias para vocês fazerem em casa e continuar essa intimidade com a Bíblia. Justamente, como a Stephanie falou, manda para a gente, né?
os pais, os responsáveis, tirem uma foto. Como a gente falou nos últimos encontros, é um momento particular, é um momento nosso com Deus. O ideal é que tenhamos aquele espacinho para a gente poder fazer nossas orações, para a gente poder ler, né, a Bíblia em si. Sempre pedir para o Espírito Santo, na hora que for começar, ó, Espírito Santo, desça sobre mim, ilumina, abre meu coração, abra minha mente, para que essa passagem que eu vou ler, que ela seja absorvida de maneira fácil, de maneira correta, né? E sempre você ter o seu cantinho ali, tirar ali seus 10, 15, 20 minutinhos, 30 minutinhos, ou até mais. Faça a sua oração, reze o terço, né? Chame a família, compartilhe esse momento, que a gente sabe que é um momento de grandes bênçãos, graças para todos nós. Tá? Eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante, vocês vão adquirir conhecimento, vocês vão adquirir um amor maior dentro da família ali, a partir do momento que vocês fizerem isso em família. É ideal a gente ter o nosso tempo, né? Nossa oração particular, mas também a igreja, Deus nos pede que a gente faça isso em família, porque sabemos que a família ali é a base de tudo, tá bom? Então manda pra gente, pode mandar no particular, tanto meu quanto da Stephanie. Se quiser mandar também no grupo, fiquem à vontade, tá bom? Se tiver algum problema em divulgação, fale pra gente, mas pelo menos mande para nós, para que a gente possa ver, né, vamos dizer, que a gente possa ver essa semente que está sendo plantada, porque para a gente, sem dúvida, é algo inspirador. A gente vem, traz um pouco do que a gente conhece, traz um pouco da palavra, e o que a gente espera de vocês não é que vocês façam de fato tudo o que a gente está pedindo. A gente quer que vocês façam de coração, a gente quer ver essa semente brotar, né, florescer e também dar frutos. A gente vai encerrar nosso encontro de hoje com a oração final em agradecimento por esse dia e por todas as bênçãos que Deus tem derramado em nossas vidas. Bom, então vamos pedir, né? Primeiramente vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos com vocês, trazendo um pouco da nossa catequese. Vamos agradecer a Deus também por nossas vidas, por todas as bênçãos, graças e livramentos que Ele tem nos concedido, que a palavra do Evangelho venha preencher o nosso coração, venha preencher esse vazio que se tiver, né? E que possamos, sem dúvida, levar a palavra de Deus, levar amor, levar a comunhão para todos os nossos familiares, amigos, conhecidos, para que a gente possa, sem dúvida, evangelizar cada dia mais. Então vamos rezar aqui um Pai Nosso, uma Ave Maria em agradecimento e deixar com que o Espírito Santo fale e haja sobre nós. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Antes da gente ir, só lembrando vocês que amanhã, todos os domingos, nós temos a Missa das Crianças às 10 horas, no canal da Paróquia, no YouTube, Paróquia Nossa Senhora das Vitórias. Entrou ali, já curte, já compartilha, deixa seu nome, o nome do seu catequista e sua turma, para a gente poder estar marcando a presença de cada um, tá bom? Se não puderem assistir a Missa das 10, assistam das 8, assistam das 17, das 19h30, não necessariamente, né, precisa ser às 10 horas. Se quiser assistir a das 10 outro horário, assista também, mas coloca seu nome lá, tá bom? Fiquem com Deus, um bom final de semana, uma boa semana e até o próximo sábado. Até logo.